momento, o presidente Ivanir Gasparim fará uso da palavra. Saúdo nosso palestrante Renato Grimberg. Obrigado por sua presença na SIC Caxias do Sul. Secretário Municipal de Desenvolvimento Emílio Andreassa. Presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Flávio Cassina. Presidente do Conselho da Soprano, Gustavo Miotti. José Quadro, nesse momento representando a Fundação da Universidade de Caxias do Sul. Queria fazer também uma menção, né, ao nosso prefeito de Farroupilha. Obrigado, Clayton, por estar aqui. Né? Eu tenho certeza que a família Miotti agradece de coração. Senhoras e senhores, nosso primeiro assunto é, infelizmente, bastante espinhoso, especialmente se olharmos sobre a ótica da defesa que esta entidade faz do desenvolvimento. A edição 2019 do ranking das melhores cidades para fazer negócio mostra que Caxias do Sul caiu 19 posições no índice geral em relação ao ano passado. A nossa cidade ocupava a 66ª posição e neste ano caiu para o 83º lugar dentre as 100 melhores cidades para fazer negócio, segunda edição da revista Exame. O mais impressionante dos dados, Caxias não está entre os 100 municípios brasileiros no indicador infraestrutura. No ranking geral das 100 melhores cidades para fazer negócios, o Rio Grande do Sul aparece pela ordem: Porto Alegre, Bento Gonçalves, Erechim, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Canoas. Estamos falando de cidades com mais de 100 mil habitantes. Caxias do Sul é a última entre as gaúchas. Embora lamentável, não é de todo um dado que nos surpreende. Senhoras e senhores, haja vista que, há tempos, esta casa vem batendo no tambor sobre nossas carências em infraestrutura, sobre a necessidade de melhorias nos acessos à cidade, sobre o desenvolvimento e modernização da malha rodoviária. O estudo prossegue. Caímos de 7º para 31º em desenvolvimento econômico e de 38º para 51º em capital humano. E por aí vai, já que o levantamento é longo e abrangente. Convido os senhores que acessem esta pesquisa, façam suas análises, porque é muito esclarecedor. Ora, senhoras e senhores, este levantamento só comprova o que estamos enfrentando graves dificuldades para empreender, naquela que consideramos a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul. Bairristas somos, sempre nos orgulhamos de ser uma das cidades mais empreendedoras do país, pelo fato de ter, palestrante, um CNPJ cadastrado para cada 13 CPFs. No entanto, a cidade está travada, com uma série de empecilhos e burocracias que impedem um fluxo mais harmonioso e constante do desenvolvimento. Talvez reflexo da grave crise que afeta há anos o Rio Grande do Sul e também reflexo das escolhas da administração municipal quanto às prioridades da atual gestão. Agora, o importante é que essas informações sirvam para a mudança na forma como a cidade está sendo conduzida. Os números mostram que tem alguma coisa errada e que medidas precisam ser tomadas com urgência para reverter essa situação e melhorar a posição de Caxias do Sul nos próximos anos.
secretário Emílio, que nesse momento representa o Poder Público Municipal Executivo, sabemos que o senhor é sensível a este tema. Sabe, portanto, senhor Emílio, da importância de um ambiente favorável para os negócios. Por isso, nosso apelo para que leve a nossa preocupação ao conhecimento do Executivo Municipal, externando nosso sentimento de extrema preocupação com a realidade revelada por meio deste levantamento que está disponível, como falei, ou nas revistas nacionais, ou também no próprio instituto que fez esta pesquisa. Mas, senhoras e senhores, pelo menos há um alento importante, que é o avanço do projeto Aeroporto da Serra Gaúcha. O anúncio feito semana passada em Brasília, pela Secretaria da Aviação Civil, dá como certa a construção deste empreendimento. Estivemos em Brasília, juntamente com a Prefeitura, Câmara de Vereadores, SIC Serras, em reuniões intermediadas pelo senador Luiz Carlos Reins, e pudemos ver o entusiasmo e a determinação do secretário da Aviação Civil em relação ao projeto. A Serra Gaúcha terá, sim, um novo aeroporto. E se alguém duvida que 3 anos e meio ou 5 para a construção é pouco tempo, deem uma passada o que foi feito no aeroporto Salgado Filho em apenas 1 ano. Ainda pensa que não é possível? Vamos verificar. Se a Secretaria da Aviação Civil garante a construção do aeroporto da Serra Gaúcha, é porque o empreendimento tem viabilidade. É chegada a hora de olhar para a frente, pensar a longo prazo, de convergirmos na mesma direção. O Ministério da Infraestrutura, juntamente com o Executivo Municipal, vai assinar um termo de compromisso no novo aeroporto na Serra Gaúcha, no dia 4 de dezembro, em Brasília. Muito nos honra saber que essa assinatura concretiza uma das bandeiras da SIC que nasceu na década de 90 nesta casa. Outra boa notícia para a região foi a aprovação por unanimidade pela Assembleia Legislativa na terça-feira passada do projeto de lei que oficializa, e aí é importante, pessoal de Farroupilha, a rota turística Caminho de Caravaggio. O projeto de lei é de autoria do deputado Carlos Búrigo, de Caxias do Sul, e foi subscrito pela deputada Fran Somense, de Farroupilha, e Elton Weber, de Nova Petrópolis. O roteiro permite que os visitantes tenham contato com uma série de atrativos turísticos, conheçam mais de 20 igrejas, capelas, além de hotéis e pousadas. Talvez a melhor notícia de hoje são os 65 anos da Soprano. Uma empresa de Farroupilha, porém internacionalizada, que é modelo de orgulho para a região e todos os gaúchos. Uma empresa sólida, com mais de 1.000 funcionários e com um portfólio de mais de 5.000 itens produzidos pela marca. Um legado deixado pelo diretor-presidente Adelino Miotti, falecido em 2010, pai do Gustavo, que hoje dá continuidade a essa bonita trajetória, junto com os irmãos Rodrigo, Janaína, Leonardo e os demais executivos. Parabéns à família Miotti, parabéns à família Soprano e um contínuo sucesso a todos que fazem parte dessa belíssima história. Muito obrigado e boa reunião, almoço a todos. Também na associada de hoje, na ação da associada de hoje, temos a participação da rede de supermercados Andreassa. O Grupo Andreassa é a maior rede supermercadista da Serra Gaúcha e a terceira do estado do Rio Grande do Sul. Emprega mais de 3.000 funcionários e possui 34 lojas das marcas Super Andreassa e Vantajão. As
todas as famílias. Convidamos então ao palco o diretor da rede, Mauro Andreassa, para uma foto com o presidente Ivanir Gasparini. Na janela, convidamos a sócia da Mérito, Caroline Souto. Bom dia, eu me chamo Caroline Souto e hoje eu vim falar um pouquinho sobre um programa de desenvolvimento executivo de lideranças, um programa construído em parceria com a UX, Escola de Formação de Lideranças, e a SIC. No mundo em transformação, a Revolução 4.0 exige o exercício de uma das habilidades mais importantes dos últimos tempos: aprender a aprender. Pensando nisso, o programa de formação de lideranças foi desenhado para executivos responsáveis por resultados estratégicos em suas organizações. Um programa desenhado com um início voltado para autoconhecimento, através de um questionário online chamado MBTI e 4 módulos vivenciais em que os alunos vão experimentar como a inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias impacta no mindset das organizações. Nós vamos olhar para como a gestão do dia a dia e a produção de resultados estratégicos é importante. Então, a gente precisa desenhar a organização de hoje e do futuro. O terceiro módulo é voltado para a governança corporativa e o módulo final desenhado para que os líderes possam pensar qual o impacto das novas tecnologias, do mundo complexo, no seu jeito de liderar. Um programa inédito, com autoconhecimento, módulos de desenvolvimento vivenciais e mentorias com os professores com alta experiência, com grande experiência no mercado. Um programa inédito, bem pertinho de vocês, aqui na UX, Escola de Formação de Lideranças. Muito obrigada pelo espaço e um ótimo almoço para todos nós. Hoje também temos a honra de contar com a presença de novas empresas associadas à SIC. Para recebê-las, convidamos à frente da mesa diretora, a presidência da SIC e a diretoria comercial. Por gentileza, a diretoria comercial da SIC, a presidência aqui à frente, antes de começarmos a chamar os representantes das novas empresas associadas. Muito bem, começaremos a chamá-las por ordem alfabética, os representantes das seguintes empresas: a Casa Design e Revestimentos, a M9 Produções Eireli, Boss Cervejarias Artesanais, Casa Solar Yoga, CGC Segurança do Trabalho, Fonte Nova Assessoria Contábil, Decora e Cor Tintas, de Café, Evolutiva Consultoria Contábil e Empresarial. Podem subir ao palco, gente, por favor. Gênese Treinamento, Home Tech Áudio Vídeo Automação, INEX, Instituto Nacional de Excelência Humana, Londres Comunicação, MAP Indústria Mecânica, Maturitá Desenvolvimento Humano e Empresarial, Moraes Produtora, MP Lemos, Porto Belo Shopping, Portofino Investimentos BTG Pactual, Quebec Sem Fronteiras, Schmidt Aramado, Silversul Comércio e Representações,
reunião almoço desta segunda-feira também marca os 65 anos da Soprano. Essa empresa atua fortemente nos mercados de construção civil, materiais elétricos, moveleiro e utilidades domésticas. Referência em confiabilidade, a marca oferece um portfólio de mais de 5.000 itens produzidos para o mercado brasileiro e para os demais países da América Latina, através de 7 unidades de negócios: fechaduras e ferragens, materiais elétricos, utilidades térmicas, componentes para móveis, Smart, México e Centro-América. Com matriz em Farroupilha, a empresa conta com unidades também em Caxias do Sul e Campo Grande. Fora do Brasil, a Soprano marca presença ainda na Cidade do México e em São Salvador. Como forma de homenagear os 65 anos da Soprano, neste momento o presidente Ivanir Gasparim fará a entrega de uma placa ao presidente do Conselho da Soprano, Gustavo Miotti, e a Rodrigo Miotti, do Conselho de Administração da empresa. Pedimos que o Gustavo e o Rodrigo permaneçam no palco, por gentileza. E agora o vice-presidente de Relações Institucionais do CIMEX, Rubem Lise, também gostaria de homenageá-los. Gelson de Oliveira, que também fará a entrega de uma placa a Gustavo e Rodrigo Miotti. Também quer prestar a sua homenagem à Soprano. Convidamos então o presidente Daniel Bampi para fazer a entrega de uma placa a Gustavo e Rodrigo Miotti. Gustavo Miotti. Bem, quero agradecer muito a SIC, o CIMEX, o Simplas, a SIC Farroupilha, né? O pai sempre promoveu muito em nós a questão da participação, né? Fui 12 anos com muito orgulho diretor da casa aqui. Pessoalmente aprendi muito e a empresa também aprendeu muito com a casa e a gente espera que isso continue por muitos anos, né? Quero agradecer a presença de todos, os nossos acionistas, né, os nossos clientes, razão da nossa existência, nossos fornecedores, aos amigos e principalmente aos colaboradores da Soprano que tocam a empresa e vão nos levar a mais 65 anos. Eu acho que assim a Soprano foi fundada em 1954, fabricando acordeões, né? E hoje a gente lançou, o ano passado, uma fechadura inteligente, com a internet das coisas, abrindo por app, né? Então, essa capacidade de se reinventar durante esses 65 anos, com muita dificuldade, num ambiente bastante hostil, né? Deu uma resiliência para a empresa que eu tenho certeza que vai nos levar a mais 65 anos.
Eu acho que o segredo da gente também é o nosso posicionamento hoje, que a gente promove confiança para as pessoas que estão relacionando com nós, clientes, fornecedores, colaboradores. E o palestrante, ele antes ali comentou, a palavra confiança é essencial nas relações, principalmente no mundo hoje desgastado, no mundo com bastante dificuldade. Então, de novo, quero agradecer a presença de todos aqui. Obrigado. Senhoras e senhores, nosso convidado, Renato Greenberg, é diretor-geral da Tiger Consulting. Possui MBA em Marketing e Finanças pela Universidade da Califórnia e cursou melhores práticas em liderança em Harvard. É especialista em desenvolvimento profissional, liderança, motivação e sucesso. Minha primeira vez aqui, então, é especial. Já tive um bate-papo um pouco ali, que a gente se divertiu conversando sobre algumas coisas. Bom, a gente vai falar aqui sobre cultura de inovação, mas dentro de cultura de inovação existe um monte de aspectos que eu vou entrar e a gente vai falar. E aqui não vai ser só eu falando, eu vou querer um pouquinho da participação de vocês, tá? Pergunta para vocês aqui, tá? O que esses empresários que a gente viu aqui têm em comum? O que vocês acham? Eu vou passando por aqui, tá? Normalmente demora 7 segundos de pânico até alguém falar, mas daqui a pouco alguém fala. O que esses empresários têm em comum? Coragem, atitude. Provavelmente, se eu for lá mais para trás, vamos falar de disrupção, né, inovação. E tudo isso é verdade. Mas, além disso, eles criaram algo que foi falado aqui, que é o seguinte. Eles geraram confiança em alguém que foi apostar no trabalho deles. E quando apostaram no trabalho deles, eles mostraram uma capacidade que vai além da inovação, que é a capacidade de execução. Não dá para ter inovação sem execução. E a gente valoriza muito, né, a questão da ideia, é super legal, mas tem uma estatística que mostra o seguinte: para cada ideia que qualquer um de vocês está tiverem agora, tem 700 ideias iguaizinhas no mundo inteiro. Então imagina o seguinte, por que uma dessas ideias aparece e o resto não? Vamos ver aqui, ó, uma outra estatística. Isso vem de Harvard, Kaplan e Norton. 90% de todas as estratégias que falham, elas falham pela execução. Ou seja, a ideia, a estratégia que você vai ter pode ser fantástica, mas transformá-la em realidade é onde 90% falha. Quer ver uma coisa? Quem pode me dizer o que é essa foto aqui? Alguém reconhece isso? Eu não sei se tem em Caxias, provavelmente não deve ter. Mas tem? Tem? Ó, vamos ver. O que é essa foto aqui? Armazém, padaria, café, mas é uma empresa específica. Starbucks. Quem foi no Starbucks? Você já foi no Starbucks, né? Vai fora, vários. Tem aqui em Caxias, não? Não, né? Bem próximo. Bom, vamos pensar o seguinte, pessoal. Isso aqui é uma loja de café, tá? Uma loja de café, que nos Estados Unidos tem o muffin deles, aqui no Brasil tem um pão de queijo, tem tal. Eles conseguiram fazer 16 mil lojas no mundo. Empresa bilionária, empresa que revolucionou esse mercado. Agora, e se eu te mostrar isso aqui, ó? Essa é uma empresa chamada France Café. Não sei se tem no Sul, mas tem em São Paulo, por exemplo. Conceitualmente, é a mesma coisa. Uma loja de café, um tem frappuccino, outro tem o mochaccino, mas tem o mesmo conceito. O que fez a diferença de um France Café praticamente ter desaparecido, tem uma ou outra loja, e o Starbucks se tornar esse gigante? O que fez a diferença? Oi? Propósito. Propósito, o que mais? E uma capacidade de excelência no que faz. Em que lugar você paga 10.000% a mais do que custa algo e sai sorrindo? No Starbucks. Você paga R$10 num café expresso, que custa 10 centavos, e você sai sorrindo. Porque a experiência que ele gerou para você é o que agregou valor. Então, veja só,
que a ideia só não é o que faz diferença da inovação. Vocês imaginam o Howard Schultz, que é o fundador do Starbucks, chegou lá na frente dos investidores e falou assim, pessoal, eu tenho uma ideia revolucionária aqui, todos vão ficar bilionários. Os caras falam, legal, vamos marcar uma apresentação para ver. Aí ele chega lá, uma empresa de café. Os investidores devem ter pensado, não, deve ter um aplicativo que vai tomar café pela orelha, alguma coisa assim, né? Aí ele fala, não, é uma loja de café que vai ter uns produtos, vai ter isso, bonita e tal. Você imagina a cara dos investidores, né? Como é que isso vai ser bilionário? Mas a capacidade de criar uma experiência incomparável eu tenho e vou fazer. Gerou confiança, recebeu os investimentos e a história mostrou 16 mil lojas, né? Se você não acredita ainda em mim, quem tem um pouquinho mais de 30 anos deve lembrar disso aqui. Quem lembra do Orkut? Alguns lembram, né? O que era o Orkut? Foi a primeira rede social. Era o mesmo que o Facebook. Só que o Orkut desapareceu e o Facebook prosperou. Você pode falar, mas o Facebook conseguiu dinheiro lá em Silicon Valley, mas estava disponível para todo mundo. O Facebook fez melhor. Ou seja, o que eu estou tentando mostrar aqui é que a inovação por inovação não serve para nada. A inovação só vai ser real quando você consegue fazer algo com excelência e executa aquilo de maneira brilhante. Um outro exemplo mais lúdico, esse aqui é só para os conhecedores. Alguém sabe quem é aquele personagem ali do lado esquerdo? Bruce Lee, aqui o pessoal conhece. Bruce Lee, para quem não conhece, foi o maior lutador de artes marciais de Hollywood, né? Ele ficou muito famoso, fez alguns filmes clássicos, para quem gosta de artes marciais, isso aí não tem como perder. E ele tinha um arqui-inimigo aqui, esse homem da mão de ferro, com uma ideia diferente, nessa mão de ferro. Onde que você já viu isso recentemente no cinema? Isso aí, tem o Wolverine. Uma maneira melhor executada, né? O esqueleto de adamantio, mas a ideia está ali. Então, o ponto da ideia mesmo não é o que faz a diferença, mas sim a iteração de erro, acerto, teste que faz melhor. Antes de continuar, eu preciso contar um pouquinho da minha história. Eu comecei a minha carreira profissional como músico. Eu sou formado em maestro, violonista clássico. Fui um garoto prodígio no violão, toquei com Baden Powell, Sérgio Mendes, Toquinho, Paulinho Nogueira. E uma época que a música instrumental era algo muito bacana. Mas, sendo muito honesto, enquanto um CD meu vendia 2.000 cópias, tinha uma banda, um grupo que vendeu 2 milhões no Brasil e que saiu uma matéria assim no jornal. Na atualidade, estou falando de 20 e poucos anos atrás, o maior fenômeno da música popular brasileira não canta, não compõe nenhuma música e não toca nenhum instrumento. Era a Carla Pérez do El Chan. Lembram disso? Ela tinha outros talentos, não é questão disso. Mas não era exatamente música. Naquele mesmo ano, eu ali, o jovem músico, batalhando o meu caminho, vi um outro grupo, uma dupla que vendeu 1 milhão de cópias, e era o ET e o Rodolfo. Quem lembra do ET e o Rodolfo? A dupla que o Gugu lançou, né? O maiorzinho, o menor. E assim, se você vende algo de muita qualidade, normalmente você vende menos, mas vende com um preço maior. Uma Ferrari custa bastante, um Fusca custa menos. No mundo da música, o CD era o mesmo preço. Então isso me levou a uma mudança de carreira, em que eu fui empreender, depois fui para os Estados Unidos, aí fui estudar negócios lá, me tornei executivo da Warner, tive uma carreira meteórica, eu acho que toda aquela minha energia, disciplina da música eu trouxe para o mundo dos negócios. Em 7 anos de trainee, eu me tornei presidente de uma empresa do grupo, voltei para o Brasil como presidente de uma empresa do Grupo Santander, e nos últimos quase 10 anos tenho esse trabalho de consultoria e autoral e tudo isso. Alguns amigos falam, Renato, esse papo que você fala que você era músico é para vender mais livro, é papo de marketing, né? Então eu sempre trago aqui um slide que mostra aquela época, uma época que existia jornal, revista, lembram disso? Né? Não era internet. Isso aqui faz uns poucos anos, tal. E outro dia, não vão me sacanear, a moça falou assim, puxa, mas você era tão bonito. Esse era foi um pouquinho cruel, né? Passou o tempo, mas de vez em quando eu ainda, de alguma palestra ou outra, eu tive aqui, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, eu fiz a abertura de uma inauguração de uma nova marca dessa Universidade Fadergs, que era Uniriter, lá em Porto Alegre. Aí eu fiz até um
toquei e terminei a palestra. E, curiosamente, depois de tantos anos, eu voltei para o palco, mas não como músico, né, como palestrante, o que me levou aí a fazer livros. Eu fui em quase todos os programas de TV, aí desde os mais sérios aos menos sérios. E, por curiosidade, que programa vocês acham que mais ajuda a vender livro desses que estão aí? O Jô Soares, eu sempre achava que era, mas não foi. Faustão também é poderoso, mas não foi. Quem mais me ajudou em livro foi a Ana Maria Braga. É aquele programa que ninguém assiste, mas todo mundo vê. Eu não sei como é que é esse fenômeno. Quando eu fui lá tomar café com ela, na semana seguinte, o meu primeiro livro ficou em segundo lugar, mais vendido do país. Só perdia na época aquele Monge Executivo. Lembra? Aquele livro foi um fenômeno. Então, realmente, o poder da mídia ali, né? E, com isso tudo, o meu trabalho expandiu. Eu fiz mais de, talvez, 200, 300 empresas em 20 países. Muito mais de 100 mil pessoas já passaram pelo meu trabalho. E aqui, talvez, o mais interessante, vocês estão vendo aqui, vocês podem pensar que eu estou aqui num baile de carnaval, mas não é um baile de carnaval. Eu estou aqui trabalhando com o governo de Abu Dhabi. Eu passei algumas semanas lá desenvolvendo os futuros líderes do governo, porque o governo de Abu Dhabi tem uma visão de que precisam ter menos dependência do petróleo e estão investindo para isso. Curiosidade sobre isso, quando me chamaram para fazer o trabalho, eu falei para minha esposa que me ama muito, eu falei para ela, olha só, tem um trabalho em Abu Dhabi. Olha, pagam super bem, lá o negócio é muito bom, em dólar e tal. O risco é que se eles não gostarem, corta a minha cabeça. Minha esposa falou, puxa vida, então pede para pagar antecipado. Você quer realmente esse amor, né? Esse amor total, né? Bom, pessoal, um dos temas que eu queria trazer aqui para vocês, quando a gente fala de inovação, é um conceito chamado ambidestria organizacional, que vocês têm feito isso nas suas empresas, talvez sem saber até. O que é isso? Essa imagem demonstra melhor. É você conseguir trabalhar com o velho e com o novo ao mesmo tempo. Vocês têm produtos, serviços que têm funcionado há muito tempo. Só que esses produtos, uma hora, se não forem renovados, eles perdem a relevância. Porém, também querer trocar o produto o tempo todo, sem fazer uma transição adequada, é um problema. Então, você tem que gerenciar esses dois mundos. E como é que a gente faz isso? Para os mais matemáticos, aqui eu trouxe um gráfico que mostra isso. Você tem o seu produto X hoje, né? Você falou do acordeão que vocês começaram, depois fechadura, e hoje tem fechadura por celular, amanhã vai ser holograma, o que for. Mas ele não fez essa transição de um momento para o outro. Ele começou a testar. Ele tinha um produto X e ele começou a introduzir um produto Y. E aí ele foi testando. Às vezes o produto Y morreu e virou um produto Z ou W, o que for. Mas ele começou a testar. Quando foi funcionando, houve uma transição em que aquele produto Y se tornou o novo produto X. E aí se começa um novo produto Z. O que isso quer dizer? É que você tem que estar o tempo todo buscando esse produto Y. O grande erro que todos nós fazemos é esperar para buscar o produto Y quando as coisas começam a ficar ruins. Aí fica tudo mais difícil. A tua busca do Y tem que ser constante, porque provavelmente o primeiro Y não vai funcionar tão bem. Mas você vai testando, errando, testando, aprimorando para ter os outros produtos. Então, na verdade, esse gráfico mostra que todos nós, como empresários, temos que fazer o tempo todo nossas empresas. A diferença de hoje para 50 anos atrás não é muito grande, no sentido que sempre teve que fazer isso. A diferença é a velocidade com que a gente precisa fazer. Olha esse gráfico aqui que mostra o seguinte, nos últimos 50 anos, o tempo médio de vida de uma organização, e é de 60 anos, tem uns picos e vales, mas está indo para 20 anos. Então, você vê aqui a Soprano, a gente estava falando 65 anos, já passou de todas as estatísticas, e realmente permanece. Mas, se não continuar com aquele processo do X, Y, Z que eu estou chamando, pode virar estatística também. Porque um dos grandes problemas que a gente tem é que o sucesso é o nosso maior inimigo. Quando a gente tem muito sucesso, a gente começa a achar que a gente tem a mão de Midas e tudo vai dar certo. Eu falei um pouquinho antes, usando só um exemplo, sem julgamento moral ou nada, o Ike Batista, ele mesmo hoje admite isso.
Ele achou que, de repente, ele tinha a mão de mágica. Tudo que ele tocava dava certo. E, obviamente, deu no que deu. Então, esse sistema da ambidestria organizacional é simplesmente você equilibrar o que está fazendo bem e que vai te gerar o caixa, que vai te manter o negócio funcionando e com o que você vai introduzindo. Você vai gastando uma parte do teu orçamento nessa nova introdução. Quando a gente pensa em futuro do trabalho, sempre me perguntam, Renato, o que eu preciso fazer para preparar minha empresa para o futuro? E eu fiz uma matriz muito simples que ilustra isso. Vamos pensar o seguinte, muitos aqui têm fábricas, né, conhecem esse mundo fabril. Se eu tenho um trabalho que é repetitivo e manual, o que tem acontecido com esse trabalho? Tem sido substituído, né? Se você for numa fábrica há 20 anos e hoje, essa fábrica tem muito mais automação. Então, usando aqui um exemplo do cinema, lembra do Exterminador do Futuro? As máquinas começaram a substituir esse trabalhador faz tempo. Isso é uma realidade que não tem volta. Aí se você fala, bom, se eu tenho um trabalho que ainda é mais manual, mas não é tão repetitivo, por exemplo, construção civil, também está sendo substituída. Outro dia passou um vídeo que circulou no YouTube, na Noruega, ou na Escandinávia em geral, uma impressora 3D gigante que fazia casas. Fazia uma casa em 3 dias. Mas não é casa de brinquedo, não. Casa para morar. 3 dias estava pronto. Ou seja, uma tecnologia mais avançada começou a substituir trabalhos mais elaborados. E para quem viu o filme, o Exterminador lembra que o segundo era de metal líquido, né? Era mais evoluído. E agora, se você está aqui num trabalho mais intelectual, que é o caso de vocês, mas que tem certa repetição, porque você está repetindo uma rotina diária, você está salvo. Vamos pensar no ápice disso, um jogador de xadrez. O jogador de xadrez está extremamente na parte intelectual, mas ele está limitado, por mais que são milhares de combinações, a uma repetição. Na década de 70, 80, o Kasparov, o maior jogador de xadrez de todos os tempos, jogou contra a máquina americana, da IBM. O que aconteceu? Ganhou. Primeira vez ele ganhou. Foi uma coisa de orgulho nacional para a Rússia. Aí a IBM pegou o computador, chamou uns consultores para dar uma ajudada ali no computador, dar uma palestra motivacional para ele, apertaram os parafusos, rebatizaram ele para Deep Blue, o azul profundo, jogou de novo com o Kasparov. O que aconteceu? Ganhou. Então, mesmo num trabalho altamente intelectual, mas que tem previsibilidade, a máquina começou a ganhar. E no filme veio o mais evoluído, que era em forma de mulher. Você lembra, né? Veio o terceiro Exterminador. Bom, aonde que a gente vai trabalhar no futuro, então? É naquele quadrante onde você tem algo intelectual, mas que não está definido por repetição. E aí, curiosamente, a gente fala muito de máquina, inteligência artificial, mas a gente vai voltar aos primórdios da existência, usando a teoria de Darwin, que diz o seguinte: não é o mais inteligente, nem o mais forte que prospera na natureza, é o mais adaptável à mudança. E aqui o exemplo seria o camaleão. O camaleão realmente é um animal que vive no deserto, vive em floresta tropical e ele se adapta em cada um desses ambientes. Então, para a gente conseguir ter esse futuro de mais 65 anos, o que a gente tem que concentrar é entender como que a gente vai ser como o camaleão. Tanto nós como empresários, como toda a nossa organização de trabalhadores. Porque não adianta, tem um ditado americano que fala do weakest link, do link mais fraco. A tua empresa é tão forte quanto a pessoa menos capacitada. E é por isso que é importante você capacitar todos, para que todos subam, e aí a tua empresa sobe junto. Vamos ver o seguinte. Vocês já passaram por isso aqui, tá? Todos vocês são pessoas de sucesso. E eu não estou falando aqui para puxar o saco, não. É verdade, tá? Mas quando a gente atinge sucesso, às vezes, a gente dá uma relaxada. É normal. O que a gente costuma falar disso é entrar na zona de conforto. É ruim estar na zona de conforto? Não tem problema nenhum. O problema é que se você permanece na zona de conforto, ela é cruel, ela te joga para uma zona de apatia, em que você perde essa musculatura para fazer as coisas.
Sabe aquele dia que você passa o dia inteiro resolvendo coisinhas menores e nada realmente irrelevante? Você passa o dia e fala, puxa, não fiz nada. Você começa a entrar numa apatia. Para que não aconteça isso, você precisa entrar numa zona de desafio, que o americano chama de stretch. Ou seja, fazer algo que me põe fora dessa zona de conforto. Porque isso é que vai desenvolver a minha capacidade de aprender. Eu vi a moça que falou do curso que ela estava falando, né? Que o que é importante é aprender a aprender. É esse o ponto que a gente tem que estar buscando. Agora, algo importante para todos nós aqui que temos equipes, que temos funcionários. O viés disso é você exagerar e passar por uma zona de estresse, onde a pessoa entra em pânico. Tem uma estatística assustadora da Organização Mundial de Saúde, que no ano que vem, em 2020, vai ser o primeiro ano que vão ter mais afastamentos por doenças mentais do que por questões físicas no trabalho. Estresse, pânico, depressão e tudo. Porque o estresse não é ruim, o estresse ele te ajuda a vencer o desafio. Mas quando o estresse fica constante e não resolve, você tem esse problema de pânico. Então, onde que a gente tem que trabalhar para ter empresas, equipes de alta performance, é nesse ciclo virtuoso, que depois de um tempo, o que é desafio vira o quê? Vira conforto. E se você força de novo, é desafio e conforto. Você trabalha aqui. Esse é o ciclo virtuoso de uma empresa e de uma equipe de alta performance. Bom, não dá para falar de inovação, eu vou andar um pouquinho mais aí, sem falar de paradigma. O que é paradigma? Na verdade, quebra de paradigma. Paradigma é um conceito que a gente tem como verdade, mas que muitas vezes não tem elementos, não tem realmente dados para comprovar isso. Teve um corredor de uma corrida nos Estados Unidos de 1 milha, Roger Bannister, Estados Unidos ou Inglaterra, não me lembro direito. E tinha uma máxima que era impossível correr essa 1 milha em menos de 4 minutos. O Roger Bannister, que era um médico, ele treinava de maneira amadora, conseguiu bater o recorde. Depois de anos, décadas, ele virou o herói e tal. Sabe o que aconteceu? 2 semanas depois que ele bateu o recorde, outra pessoa bateu o recorde. Alguns meses, outras. Em 2 anos, tinha uns 10 pessoas, 20 pessoas que bateram o recorde. Ou seja, houve alguma evolução biológica ou tecnológica em 2 semanas? Não. Houve um novo estado de consciência de que aquilo era o novo parâmetro. Aquele paradigma que não dava para fazer a corrida em menos de 4 minutos foi erradicado. Você quer ver uma coisa que eu vou mostrar para vocês? Vão dar risada, vocês vão achar que é montagem. Mas era algo que era totalmente natural na década de 50. Um comercial com um médico falando sobre um produto que ele usava, porque é um produto que tudo bem, né? Veja só. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Mais médicos fumam Camels do que qualquer outro cigarro. A gente ouve isso aqui e dá risada, né? Não é possível, parece piadinha. Mas esse era o parâmetro da época, esse é o paradigma da época. Olha, esse cigarro aqui é melhor. E que um médico estava lá endossando isso. Então, o ponto que é importante vocês pensarem é o seguinte: aonde estão os paradigmas das suas empresas que vocês não estão vendo? Porque o paradigma, ele é um ponto cego. A gente não enxergava isso. A gente não enxergava há 50 anos que o cara tinha que limpar o vidro, para que limpar o vidro, né? E a gente fazia. Então, esse é um ponto fundamental da reflexão de você estar achando os novos Ys, essa ambidestria organizacional na sua empresa. Não daria para falar de inovação sem falar naquele velho conceito de visão. Porque a gente precisa ter visão para onde quer ir. Mas a visão aqui é um pouco mais simples do que aquela visão tão elaborada. Ela tem a ver com oportunidades que vocês todos vão ter que lidar nos seus negócios. Alguém já viu uma placa assim? Nem nos Estados Unidos tem. Já viu lá nos Estados Unidos assim? Nunca vi. Eu morei 10 anos lá, nunca vi. Ou um anúncio de trabalho assim, ó. Vê se você consegue ler. Degustador de cerveja, apartamento de luxo, carro importado, horário flexível, semana de 3 dias, ganho inicial 10 mil. Exigimos disponibilidade para turismo na região e vontade de beber. Algumas pessoas, Renato, me passa o e-mail aí para mandar o currículo, né?
O que essas duas situações têm em comum? A placa da oportunidade e esse salário, e esse anúncio. Eles têm em comum que os dois não existem. Mas nós estamos acostumados a buscar as oportunidades dessa maneira. Quer ver uma coisa? Eu pedi um voluntário ou voluntária que vem aqui para realizar uma tarefa complexa comigo aqui e demonstrar uma teoria que eu tenho tentado demonstrar há algumas décadas. Quem viria aqui? Isso demora uns 12 segundos de silêncio. Nossa, foi muito rápido, hein? Bem, muito bem. A mulher, né, já está aqui na frente. Salva de palmas aqui. Tudo bom? Seu nome? Maristela. Maristela. Vem cá, Maristela. Maristela, você sabe o que você vai fazer aqui? Não faço ideia. Não faz ideia. Você tem medo de tigre, de verdade? Nunca fui perto? Nunca cheguei perto de tigre. Ó, a gente vai... Você sabe que o meu trabalho fala do olho de tigre, tudo isso, um dos meus livros. Então eu quero ver como é que você vai interagir com o tigre. Isso poderia ser uma das coisas. Mas a Maristela veio aqui sem saber o que ela vai fazer. E ela... Por que você veio? Porque, na verdade, eu acho que nós temos que romper paradigmas. Muito bem, ela aprendeu alguma coisa. Por que a Maristela veio aqui? E somente por isso, ela vai ganhar um dos meus livros, A Estratégia do Olho de Tigre, e é só isso, pode voltar para o seu lugar. Obrigada. Agora, veja só, se eu tivesse falado para a audiência, pessoal, eu quero um voluntário que vai vir aqui para não fazer nada e vai ganhar um livro. Quantos levantariam a mão? Provavelmente 90%. Se eu tivesse falado isso, seria uma oportunidade? Não, não seria. Seria o mesmo que eu procurar oportunidade com aquele emprego lá. A Maristela arriscou. Ela podia vir aqui e ia dançar o tchan. Seria estranho. Ela provavelmente analisou, bom, o perfil do Renato vai ser estranho ele fazer isso. Então, o risco-benefício estava ali. O que poderia acontecer tanto? Essa é a visão de oportunidade. É o que vai no desconhecido, é o que vai naquele Y, que não dá, não. Eu só vou investir no Y se eu tiver certeza que vai dar resultado. Não vai ter jeito. Nunca você vai conseguir essa certeza. É por isso que você cria o hábito de investir nesses Y, porque uns deles vão falhar, mas outros vão realmente gerar muito mais. Olha só essa história que interessante. No começo do século passado, a ferrovia era o meio de transporte mais importante nos Estados Unidos. Tudo era feito ferrovia. Começou a vir um avião e esses empresários começaram a discutir. Num almoço bacana como esse aqui, as pessoas, grandes cabeças, sentaram e falaram o seguinte: devemos investir na aviação? E no final decidiu assim, não. Temos que focar no nosso negócio, o nosso negócio é ferrovia. E logo depois disso, os trens começaram a voar. Lembra disso? Não. Os caras falaram, eu lembro, né? Pô, estava em outro mundo. Não, nenhum trem começou a voar. O trem começou a perder mercado para a aviação. Hoje a aviação é um transporte de massa. O trem virou um nicho, né? Qual foi a falha desses empresários? O que vocês acham? Vamos ver aqui. Eles falaram que deveriam focar no negócio deles, e o negócio deles era ferrovia. Falta de visão? Que é um dos sintomas, mas por quê? O que eles fizeram de errado? Conservadorismo demais, mas mais do que isso, eles definiram o negócio deles de uma maneira equivocada. Eles falaram, meu negócio é ferrovia, e o negócio deles era o quê? Era transporte, era mobilidade. Se eles falassem, bom, nosso negócio é transporte, mas a gente não quer entrar em aviação, tudo bem, mas eles não enxergaram o negócio deles. Tem um artigo famoso falando da miopia de marketing, que é você não enxergar onde você está. Aí você fala para mim, Renato, mas isso aconteceu há 100 anos, isso não acontece mais. Vamos ver então, quem lembra da Lego? Conhecem Lego? A Lego é a empresa de brinquedos talvez mais conhecida do mundo. Só que olha só, aqui está um pouquinho claro, mas eu vou mostrar. A Lego de 2001 a 2004 começou a perder mercado, começou a perder receita e começou a ter prejuízo. Tá? Uma empresa gigantesca tendo prejuízo. Passou um tempo, algumas mudanças foram feitas e ela voltou a crescer, se tornou novamente líder de mercado. O que vocês acham que aconteceu?
reinventaram. Ou seja, apostaram no Y. Porque eles começaram a entender que aquele X que eles faziam, com a pequena alteração no X, não estava funcionando. E sabe o que eles fizeram? Eles começaram a ter muito mais humildade de entender quem é que mandava na empresa deles. Quem é que mandava na empresa deles? O cliente. E nesse caso, quem era o cliente? Exatamente. Não adiantava fazer focus group com o pai, não. Quem manda é a criança. Sabe o que eles descobriram? Que o que as crianças estavam mais curtindo era o quê? Eram os super-heróis, eram os personagens. E aí a Lego entrou nesse mundo e começou a nadar de braçada de novo. Então, veja só, mas o caso da Lego é muito importante para a gente pensar assim, eles quase quebraram, quase faliram, porque apostaram no sucesso de muitos anos e não foram fazendo essas interações com o Y. Quando a gente vê esse sinal, essa imagem, o que vem na cabeça de vocês? Usando o sapato do pai, ou o americano tem uma expressão para isso, é put yourself on someone else's shoes. Se colocar no sapato dos outros. Na psicologia, como é que se chama isso? Empatia. Esse é o que manda num negócio de sucesso. Se você consegue entender o que o seu cliente espera e está sentindo, você tem a chave do sucesso. Aí você fala, pô, mas Renato, o Steve Jobs falou que não dá para fazer pesquisa porque ninguém sabe o que quer. É verdade. As pessoas não sabem o que querem verbalizar, mas você consegue entender o que elas querem mesmo de uma maneira mais profunda, se você tem empatia. O que o Steve Jobs falou não tem nada de novidade. Há 100 anos, o Henry Ford falou, se eu perguntasse para os meus clientes o que eles queriam, eles iam falar um cavalo mais rápido. Mas não é que ele não queria saber o que ele queria, ele sabia que ele queria mais rápido. Ele entendia o que eles tinham. E a empatia gera, de novo, o que você precisa ter em mente, que todos nós só temos um chefe, que é o cliente, né? Se a gente consegue ter essa visão, a gente vai muito mais longe, porque a gente não erra em que negócio que a gente está. Tá? A Blockbuster, por exemplo, foi uma das empresas gigantes que desapareceu, porque ela não entendeu o cliente dela. Ela achava que ela estava num negócio de locadora, ela estava num negócio de conveniência. Veio a Netflix, mais conveniência. Então, essa reflexão que todos vocês têm que fazer, estou no negócio de fechadura. Claro, tem a fechadura, mas o que o cliente está buscando? Se você não tivesse entendido a conveniência, não faria essa fechadura via celular ou como o que for. Bom, falta quanto tempo só para eu saber? 10 minutos, beleza, então tem mais um tempinho. Bom, aí você pode falar, Renato, você me deixou confuso, porque na vida inteira eu ouvi que tinha que focar nas coisas. Para ter sucesso na vida, eu preciso focar. Ouviram isso, não é isso? A diferença é que você tem que focar naquilo que realmente importa. E muitas vezes eu vejo empresa após empresa focando em coisas que não são relevantes. Mas você pode melhorar isso fazendo 3 perguntas sempre. Em qualquer projeto, antes de começar o projeto, ou no meio do projeto, se você não fez, ou repetir. Primeira pergunta: por que eu estou fazendo isso? Qual é o objetivo? Nós, brasileiros, temos uma habilidade incrível de improvisar, mas a gente tem uma habilidade incrível de não planejar. A gente compensa uma com a outra, né? Se a gente fizer as duas coisas, ninguém segura a gente. Então, por que eu estou fazendo isso? Parar um tempo, né? Você, antes de ir para a estrada, você mapeia o caminho. Por que eu estou fazendo isso? E as outras duas são para quê e para quem, que são diferentes. Vou dar um exemplo do meu negócio. Quando eu comecei, depois eu saí do mundo do executivo e abri a minha consultoria, por que eu vou fazer isso? Porque eu enxerguei que existia um espaço no mercado em que as empresas tinham dificuldade de transformar as estratégias em realidade. Existia muita dificuldade de fazer isso. Bom, então por que eu vou fazer isso? É para que eu consiga ajudar essas empresas a fechar esse gap. Para quê? Bom, para quê? Para gerar ferramentas, insights, conceitos concretos em que isso realmente funcione. E para quem? Para líderes empresariais. Então, todos os projetos que eu vou fazer na minha consultoria, eu sempre estou relembrando essas 3 perguntas. Porque se eu não responder isso claramente, eu perco o meu rumo, eu não entendo o foco do meu cliente e eu não sei se eu não tenho algumas janelas fechadas que vão prejudicar o meu projeto.
Uma das coisas que, antes da gente chegar aqui no final, para a gente abrir para perguntas, a gente fala muito da questão de colaboração, né? E em todo lugar que eu vou fazer trabalho, nas empresas, eu falo, Renato, a gente precisa ajudar as pessoas a colaborar. E a verdade é que isso parece uma coisa bonita, mas é muito mais do que bonita, é real. A grande diferença de nós, seres humanos, de toda outra espécie animal, é a capacidade que a gente tem de colaborar em grandes massas. Quando vocês estudam animais que se formam em grupos, eles têm um limite. Por exemplo, uma colmeia tem um monte de abelha, mas ela não se conecta com outra colmeia. Nós conseguimos se conectar. E essa junção forma a verdadeira sinergia das coisas, né? Para quem conhece mais do que eu de sinergia, de física, se você pega uma barra de ferro, vamos pensar que ela tem 100 PSI, pounds per square inch, ou seja, ela aguenta uma medida de 100, medida de força de 100. Uma barra de cobre, 50. Você junta as duas, o que você vai pensar? Ela vai aguentar, ou vai aguentar da maior, que é 100, ou vai aguentar das duas juntas, 150. Mas se for uma liga sinergética, acontece um fenômeno da natureza. Acontece uma criação de energia que não existia. Então, o 100 mais 50 resiste a 200, a 250. Aí sim você cria uma sinergia, uma energia que não existia antes. Do mesmo jeito que existe energia negativa. Você junta dois elementos negativos, perde a força. Então, a verdade é que todos nós, como empresários, o que temos que buscar é realmente trazer as pessoas juntos, que vão não só a nossa empresa, a nossa comunidade, como vocês estão fazendo aqui, para ir além, né? Para realmente conseguir essa junção. Está saindo a musiquinha? Então, aqui a gente vê um pouco algumas imagens da vida, né? A menininha compartilhando sorvete, os porquinhos da Índia comendo aqui juntos, o nenê, os cachorrinhos, o avô com a criança. E, para encerrar, a mensagem final que eu gostaria de deixar é que, às vezes, a gente se sente menos capaz de fazer coisas quando a gente tem muito mais capacidade do que a gente precisa. E o vídeo que eu vou encerrar aqui mostra bem isso, que quando a gente pensa no outro, a gente consegue ir muito mais longe. E a mensagem final é essa que o Gandhi deixou: não é preciso entrar para a história para fazer o mundo melhor. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado.